Olá, meus amigos, meus irmãos, meus queridos ouvintes. Eu volto aqui ao nosso canal do YouTube, para dessa vez conversar com vocês um assunto que está muito atual, um assunto que não é novo, mas voltou novamente à atualidade em decorrência dessa guerra, né? Uma guerra restrita, mas que uma guerra que pode tomar conotação mundial, que é a guerra entre Israel e o grupo Hamas, né? Um grupo terrorista que se fixou na faixa de Gaza, né? É um pequeno pedaço de terra, né? Ali muito espremido, como diz os matutos aqui em Israel, e que nessa pequena faixa de terra tem aí 1,5 milhão de pessoas, né, amontoadas, né, onde não tem água potável, onde não tem agricultura, não se produz praticamente nada na faixa de Gaza, e é um território, um pedaço de terra que vive exclusivamente, depende exclusivamente de Israel, tanto no fornecimento de água, como no fornecimento de alimento, como no fornecimento de trabalho para as pessoas que habitam ali na faixa de Gaza. E esse grupo Hamas é um grupo que ele, como Hezbollah, né, e como os árabes, de uma forma generalizada, eles querem, insistem em riscar Israel do mapa mundial. A história é antiga, né? Nós que somos evangélicos, nós conhecemos que Israel é uma terra prometida por Deus, né, a seu povo. Foi um povo eleito por Deus. Não me perguntem por que Deus elegeu aquele povo, que é um povo que sempre deu muito trabalho, um povo muito ingrato a Deus, deu muito trabalho para Moisés no deserto, um povo muito rebelde em relação a Jeová, um povo que matou o Filho de Deus, e etc, etc. Mas Deus escolheu Israel e tem protegido Israel todos esses anos, né? Numa análise bíblica, né, a gente verifica que aquele território é uma promessa de Deus ao povo hebreu, né? E vocês sabem que quando Moisés palmilhou com o povo por cerca de 40 anos no deserto, né, quando o seu sucessor Josué entrou em Canaã, na terra prometida, terra chamada que manava leite e mel, uma expressão figurada que falava da produtividade da terra, né? Israel não tinha exército formado, né? O povo daquela área, os jebuseus, os saduceus, os heteus, né, era um povo que tinha muito mais tecnologia, né, podemos dizer, tecnologia rudimentar da sua época, mas é um povo que já trabalhava com os carros e armas de ferro, enquanto Israel batalhava com espada e com lança, né? Mas Israel tomou conta do território, né? Tem aquela batalha de Jericó, que Deus milagrosamente derruba os muros de Jericó e dá posse a Israel. A partir dali, Israel sofre uma série de consequências, de perseguição de outros povos, até via diáspora, até via o período em que os filhos de Israel foram dispersados no mundo, cumprindo assim a Bíblia Sagrada. O fato é que o profeta Isaías profetizou aí, há muitos anos atrás, que ele pergunta, poderá uma nação nascer num só dia e tal, né? Então Israel nasce num só dia, né? Israel nasce num só dia quando um brasileiro chamado Oswaldo Aranha presidia a ONU naquela época e foi acordado entre as nações que Israel deveria voltar em 1948, que já estava lá, muitos israelitas ou israelenses já estavam na terra, e ali a ONU autorizou a criação do Estado judeu, né? Mas a ONU autorizou também a criação do Estado palestínico, né? E isso não foi cumprido pelas nações. Nem os árabes eles tiveram interesse em criar um Estado palestino, que agora estão aí novamente argumentando essa violência, porque eles querem criar o Estado palestino para cumprir a decisão da ONU de 48, mas na verdade o que eles querem é riscar Israel do mapa. Porque quando Israel foi criado em 48, não se viu nenhum movimento dos países árabes para criar o Estado palestino.
mas, pelo contrário, para destruir Israel. Né? Eles se juntaram na Guerra dos 6 Dias, na Guerra de 67, como você já sabe aí, que são muitas pessoas que falam desse assunto aqui no YouTube, né? E foi uma guerra em que, em 6 dias, Israel vence praticamente 8 países árabes, né? Com uma força aérea superior a de Israel, com uma força militar superior a Israel, mas Israel teve, evidentemente, a proteção de Deus, e isso não é uma coisa de história de caronchinha, não. Houve seres celestiais visto pelas tropas, né, guerreando nas colinas de Golã a respeito de Israel, também na guerra de Yom Kippur, né, que foi uma guerra que ocorreu também em 73, onde também, novamente, os árabes tentaram varrer Israel do mapa. O fato é que Deus sempre interviu em defesa de Israel, mas, analisando a coisa fora da Bíblia, se verifica que o que é que está por trás, qual o interesse das potências dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra e de outras potências mundiais a respeito de Israel. Interesse econômico, né? É o interesse que também eles têm sobre todo o Oriente Médio, que é o petróleo, né? Israel, apesar de não produzir o petróleo que produz a Arábia Saudita, né, e outros países, mas Israel é um ponto estratégico, né? É um local estratégico. E os Estados Unidos defendem, também tem o capital judeu, né? O capital americano, a maioria do capital americano é judeu, o capital alemão também é judeu. Então existe uma série de interesses econômicos. Então os países árabes, principalmente o Irã, né, evidentemente financia esses dois grupos, né? O grupo Hamas, que atua na parte sul de Gaza, né? E o grupo Hezbollah, que atua na parte norte, já em direção ao Líbano. Então, esses grupos, né, o objetivo deles não é formar um Estado. Eles não querem um Estado palestino, como diz, eles querem, evidentemente, riscar Israel do mapa, né? Tem a questão de Jerusalém, que é uma posse, é a capital eterna de Israel. Nós sabemos que nós que somos evangélicos, que estudamos a Bíblia, estudamos teologicamente a palavra de Deus, a gente verifica que Israel, futuro de Israel, de Jerusalém, também está previsto, né? Jerusalém será a capital do mundo, Jerusalém será a capital do mundo do reino milenial de Cristo, né? O povo de Israel, diferentemente de outros povos, eles têm um cuidado, eles sempre tiveram cuidado, mesmo quando eles estavam em diáspora, mesmo quando eles estavam no mundo por aí, jogado, né, arrancado da sua terra pelas potências coloniais naquela época, os hebreus sempre eles tiveram cuidado de poupar, né? O homem hebreu, o homem israelense, né, a família israelense, ela não é uma família que dissipa os seus bens, muito pelo contrário. Eles têm a preocupação de poupar, no fator que Hitler se preocupou em confiscar as riquezas dos judeus antes de mandá-los para as câmaras de gás, né? Então, o povo de Israel é um povo que se precavém. E quando eles voltaram para a terra deles, a primeira coisa que eles fizeram foi montar um exército, que hoje é um exército de valor, um exército respeitado, um dos melhores exércitos do mundo, né, concorrendo aí com o exército americano, com o exército russo, né, com o exército francês, né, e um serviço de espionagem, o melhor do mundo, né? Hoje a Mossad e as suas ramificações de serviço de inteligência das Forças Armadas israelenses estão entre os melhores do mundo, melhor do que a KGB, inclusive, russa, né? Daí essa estranheza esse ataque do Hamas, né? E com sequestro de pessoas, entrarem dentro da cidade de Jerusalém e feito todo aquele estrago, e a inteligência de Israel, que é uma das melhores do mundo, não terem captado isso. Então, isso evidentemente será um motivo de apuração rigorosa no futuro, né? Porque o atual presidente de Israel, o atual primeiro-ministro de Israel, né, ele está em confronto, né, lá com o Supremo Tribunal Federal, com uma boa parte da população, né? Ele hoje não tem maioria para governar, não teve maioria para governar, né? E está aí processado, e hoje, a situação hoje do primeiro-ministro de Israel é uma situação muito delicada. Então,
quando o governo está dividido, quando uma casa está dividida, é bíblica. Né? Quando uma casa está dividida, ela está fragilizada. Então, essa divisão dentro do Estado de Israel hoje, essa divisão política, né? Essa guerra política dentro de Israel, facilitou, evidentemente, alguma brecha, alguma oportunidade foi dada ao Hamas para que ele entrasse, né, em plena luz do dia em Jerusalém, confiscasse, detonasse, destruísse, e isso não é bem explicável, não é palatável, não é factível, se você analisar dentro de um aspecto estratégico das Forças Armadas de Israel. Né? Evidentemente, isso vai ser tudo apurado, mas o que eu quero dizer para os amigos e os irmãos aqui é que Israel, ele diferente do brasileiro, né? O israelense, ele se une na hora em que o seu país, em que sua nação é atacada. Vocês verificam aí, está surgindo vários vídeos aí, pessoas idosas saindo, se alistando para irem para o front, né? Muitas pessoas idosas, jovens que estão em países seguros como o Brasil, né? até agora, certo? E eles estão migrando, eles estão voltando para Israel para lutar pelo seu povo, né? Porque o israelense, desde o seu nascimento, ele é instruído. Né? Ele é instruído com base exatamente na palavra de Deus, ele é educado no caminho que ele deve andar, ou seja, ele é educado desde cedo para defender sua pátria, para defender Israel, para defender Jerusalém. Então, ele não tem interesse maior do que o interesse nacional. Mas, se você me perguntar, pastor Everaldo, quando é que Israel vai tomar posse? Olha, irmãos, existe uma promessa, vai tomar posse da sua terra integralmente. Existe uma promessa bíblica antiga, que eu até anotei aqui, está no livro de Josué, no capítulo 1, me parece que versículo 3 em diante, se eu não estou enganado. Diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrate, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será vosso termo. Então, a expansão, a delimitação territorial de Israel aqui é muito ampla, que hoje invade até território de outros países, né, lá no Oriente Médio. Dentro dessa delimitação bíblica aqui. Quando isso ocorrerá? Provavelmente no milênio. Porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Provavelmente no milênio, Israel terá posse de todo o território prometido ainda a Abraão, né? Ratificado para Moisés, confirmado a Josué. Então, toda essa terra, todo esse território, evidentemente que Israel não tem condição de conquistar todo esse território agora. Mas, evidentemente que no futuro, não há dúvida de que Israel terá o seu território integral, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agora, o que eu digo aos irmãos? Digo aos irmãos uma coisa: hoje, a situação de Israel é muito difícil, né? Porque esta guerra pode e talvez se alastre por outros países, né? Outros países. Mas Israel conta com o apoio americano, conta com o apoio de outros países europeus e conta com seu próprio exército. Não nos esqueçamos que Israel é a única potência nuclear do Oriente Médio. Israel tem a bomba nuclear. Que Deus nos guarde, Deus guarde todo aquele povo de que essa arma seja usada. Mas Israel, não há dúvida, eu não tenho dúvida que Israel vencerá essa guerra. De uma forma ou de outra. De uma forma ordinária ou de uma forma extraordinária. Certo? Deus intervirá por Israel, porque sempre foi assim. Sempre foi assim. Engana-se quem quiser achar que não, isso é uma questão religiosa, é uma questão filosófica. Não, senhor. Isso é uma promessa do Deus de Israel. E Jerusalém será a capital de Israel. Quando o templo será erguido, não sei, certo? Mas a Bíblia diz que haverá o terceiro templo. O templo em que o anticristo irá profanar. Ele ainda será erguido. Se agora ou se depois, eu não sei. O fato é que eu chamo a atenção para vocês uma coisa. O Brasil hoje,
está presidindo durante esse mês o Conselho de Segurança da ONU, né? Como presidiu em 48, certo? A diferença hoje de 48 é que em 48 o Brasil tinha sim a respeitabilidade das nações. O Brasil foi decisivo para a criação do Estado hebreu em 48. Hoje, a resolução do Brasil está aí sendo rejeitada, porque o Brasil hoje, com o viés político e ideológico que tem no governo brasileiro, hoje as ligações do Brasil, elas são discutíveis, elas são desconfiáveis, porque basta vocês verificarem que o Brasil não condena, né, de uma forma explícita, né, não chama de uma forma explícita estes dois grupos de terrorista. As autoridades brasileiras preferem chamar o seu cidadão de terrorista, né, do que chamar esse grupo, que é um grupo assassino, que tem assassinado criança, mulheres, velhos, certo? Que tem trancafiado, que tem sequestrado essas pessoas, e eles não têm preocupação com as pessoas que estão morrendo, os palestinos que estão morrendo. A preocupação deles é exatamente eliminar Israel do mapa. E isso, infelizmente, é impossível. Então, aqui a minha contribuição para dizer a vocês o seguinte: o Brasil deve se posicionar como se posicionou em 48, ao lado da paz, ao lado da verdade, ao lado da dignidade, e não ao lado de terrorista. E não ao lado de terrorista. Porque o nosso país, ele tem uma grande tradição. Nós tivemos poucas guerras, né? Uma com a Argentina aqui, que talvez você nem saiba, uma guerra de curto período, no período imperial, outra com o Paraguai, certo? E outras guerrilhinhas aqui dentro, né? Guerra da Independência e guerra quando derrubaram Dom Pedro II, alguns movimentos, mas o nosso país, de uma forma geral, é um país pacífico, um país que tem dado exemplo. Nós não temos bomba atômica, né? Temos até umas forças armadas aí que só Deus, né? Mas quero dizer aos irmãos que nós devemos orar por Israel. E o mesmo Deus que interviu em 67, em 73, com certeza ele intervirá agora. E o nosso papel como brasileiros, o nosso papel como ministro de Deus, o nosso papel como pessoas que acreditam no Deus de Israel é orar pela paz de Israel. Oremos então pela paz de Israel e pela prosperidade de Jerusalém. Grande abraço e até mais. Se inscreva aí no meu canal, acione aí o sininho que tem por aí, porque quando o velho falar aqui, vocês serão notificados. Grande abraço e até uma nova oportunidade. Tchau.